Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Depois de ver muitas postagens nas redes sociais a respeito desse medo que a galera tá, do Lula entrar, tirar os decretos do Bolsonaro quanto a porte de armas, posse de armas, a clube de tiro, fiz um vídeo completinho pra vocês, porque finalmente vocês vão entender o que o presidente pode fazer e o que vai mudar na lei de armamento. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações, porque não vale vir assistir vídeo sem se inscrever. Deixa eu te conhecer. Esse vídeo tá bombando, vamos ver o que ele tem para nos dizer. Como fica a questão das armas de fogo depois que o Lula foi eleito? Como fica a questão do tiro esportivo no Brasil? É isso mesmo, esse é o tema do vídeo de hoje, tá, pessoal? Então, mas espera, já foi pro tema do armamento? Mas antes, vamos nivelar aqui conhecimento constitucional, que eu acho que todo mundo deveria ter na escola. E entra, sai eleição, entra, sai presidente, e as pessoas continuam pesquisando porque elas não sabem o que o nosso presidente pode fazer ou deixar de fazer. Vamos nivelar. Seguinte, primeira coisa que a gente precisa criar um contexto histórico. Lula é contra armamento, Bolsonaro é pró-armamento, ele é a favor. Beleza? Guarda isso na caixinha. Não estou falando de Lula pessoa e de Bolsonaro pessoa, estou falando de propostas de governo. A segunda coisa é como funciona o trâmite legislativo. Como que alguma lei existe, ela é criada, ela é votada. E aí tem algumas modalidades, inclusive o decreto presidencial, que entram nessas ordens aí, que viram ou não é. Que todo mundo fala lei, mas tem umas diferencinhas. Seja porque é por meio de medida provisória, seja porque tem o trâmite comum da lei, da criação da lei, do projeto de lei, seja porque tem o decreto legislativo e regulamentar, ou presidencial, como a gente chama. Mas vamos ver o que mais ele disse aqui pra gente. Peraí. Gente, como fica a questão do tiro esportivo, das armas de fogo? No início eu já quero trazer aqui para vocês, pessoal, como que era nos governos anteriores, no governo Lula e Dilma, como era a questão das armas de fogo, a questão do... Tá, então antes de falar antes e depois, vamos para aquilo que não mudou, que é a nossa estrutura de governo. Essa pirâmide, ela mostra para vocês uma hierarquia de quem manda em quem. Esquece funções, vamos pensar nas leis. A mãe de todas é a Constituição Federal. Abaixo dela tem as emendas, porque as coisas vão acontecendo, precisa atualizar a Constituição, para não repaginar ela inteira, são feitas as emendas constitucionais. E os tratados internacionais, que o país pode sair e entrar conforme a realidade muda. Depois a gente tem as leis ordinárias e os decretos legislativos, que são as leis ordinárias que seguem o trâmite bonitinho, o projeto de lei apresentado por um dos integrantes do Congresso, a outra casa faz a votação, tem questão de veto, tem questão de comissão, aí é caso para caso, o nosso foco não é tanto falar dessa parte da estrutura, a gente vai focar hoje no decreto do executivo, que é o final, decreto presidencial. Você vê, decreto presidencial está abaixo de leis e decretos legislativos e abaixo é duro, né? E abaixo da Constituição Federal. Então, guardou isso na caixinha. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é essa arte que tem, inclusive, no site da Câmara, que eu acho muito legal. Um projeto de lei, e eu falo lei independente do que, se ela vai virar uma lei mesmo, ou se vai ser um decreto. Qual é o trâmite normal? Tem a apresentação, passa pelas comissões se for o caso, se tem impacto financeiro vai acabar passando por uma comissão exclusiva, aí depois vai para a votação no plenário, no Senado, depois vai para o presidente da República. Vamos focar aqui. O presidente da República, ele pode sancionar sem veto, ou seja, dar ok para a lei toda, e aí ela é publicada. Sancionar com veto, e aí a lei é publicada parcialmente, aquilo que foi aceito vai, aquilo que não volta para o Congresso. E ele pode vetar integralmente e vai para o Congresso também. Porque tem algumas matérias que o presidente, ele não tem competência para meter o bedelho, entende? É o próprio Congresso Nacional que vai acabar legislando sobre isso. O executivo, o poder executivo, ele é mais para situações assim, internacionais, de guerra, para regulamentar a parte técnica da estrutura do governo. Já o poder legislativo, que é composto pelo nosso Congresso Nacional e até mesmo o nosso STF, aí eles discorrem sobre as matérias mesmo das leis.
E aí tem essa diferencinha entre o decreto legislativo, que vem desse poder, e o decreto regulamentar, que vem do executivo. Ambos são atos unilaterais, que é diferente de lei. Lei necessariamente tem que passar por toda essa votação. E se você tiver alguma dúvida a respeito do trâmite legislativo e não quiser cavucar aqui no site da Câmara, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso. Decreto presidencial. Só para vocês terem uma noção. Apesar dele estar lá embaixo, a nossa própria Constituição, no 85, 84... No artigo 84 fala que ele tem competência para sancionar, promulgar e fazer publicar leis, como expedir decreto e regulamento. Então é aqui a base. Lembra, a Constituição que vai nascer o direito e o direito vai ser regulamentado por leis ou decretos. Contra esse decreto presidencial, só quem está acima, que é o Poder Legislativo, ou seja, o STF e o próprio Congresso pode derrubar esse decreto presidencial através de um decreto legislativo, se for o caso. Mas vamos voltar pro vídeo, vamos voltar pro tema. Agora, nivelou, né? Todo mundo lembrou das aulinhas de escola que deveria ter tido, se não teve. Do tiro esportivo. Para quem acompanha o canal aqui, pessoal, sabe que as armas que hoje são de uso permitido, como calibre 9mm, .40, 45, 44 Magnum, 357, as armas que hoje você pode comprar, que são de uso permitido, outrora eram de uso restrito. As armas que o cidadão comum tinham acesso eram o calibre 380 e o revólver calibre 38. Ou seja, o cidadão comum já tinha acesso. O que ele está querendo dizer? Na lei do desarmamento, não significa que não pode ter arma. É que a lei, ela permite arma de fogo com o cidadão portar, desde que, aí que entra o pulo do gato. Na lei de desarmamento, era só para quem trabalhava na parte de segurança nacional, segurança pública e, enfim, parte de segurança de pessoas. Aí veio o Bolsonaro e aumentou, flexibilizou esse tipo de coisa. Ele previu o tiro esportivo, ele abriu para algumas profissões, proprietários de empresa. Então veio um decreto presidencial e aumentou aquilo que uma lei já previa, uma lei que tem mais poder do que o decreto. Por exemplo, a posse de arma estava prevista na nossa lei de desarmamento, mediante efetiva necessidade. E aí é um critério subjetivo, dependia de caso para caso, das provas, o que é efetiva necessidade. E aí tinha-se como normal quem trabalhava com segurança, quem tinha risco de vida. Bolsonaro, por um decreto, aumentou isso, elencando o que seria efetiva necessidade e colocou ali o dono de terra rural, que tem a casa invadida, ele colocou algumas hipóteses sem que contrariasse diretamente a lei. Assim como na questão do porte, ele tentou abranger outras profissões, como o advogado, outras profissões que acabam se expondo com uma certa discordância de outra pessoa, e aí também foi derrubado, mas eu já vou mostrar para vocês. E para você estar conseguindo uma arma em governo Lula e Dilma, era uma coisa extremamente 1000 vezes mais burocrática do que é hoje em dia, com todas essas facilitações que o presidente Bolsonaro permitiu a nós que pertencemos ao mundo do tiro. Facilitação no número de munições, facilitação no número de calibres, a questão do porte de trânsito, todas essas questões foram solucionadas graças ao empenho do presidente Bolsonaro, que favoreceu e muito a classe armamentista no país. Só um detalhe, você viu que ele falou porte de arma. Porte é diferente de posse. Posse tinha umas regrinhas específicas do que o porte. O porte você pode transitar com a arma carregada. A posse você pode ter em casa. Então, você não pode ficar andando com a arma. Você pode ter como um item de colecionador, por exemplo. E graças a todas essas facilitações que o presidente Bolsonaro deu, várias pessoas investiram na pauta, fizeram investimentos, abriram empresas, abriram clubes de tiro, lojas de armas de fogo, inclusive pessoas que são CAC, dobraram, triplicaram. Clubes de tiro, CAC, deixa eu traduzir. CAC é colecionador, atirador ou caçador. É uma classificação para quem atira e não necessariamente trabalha com isso. O acervo, graças a todas essas facilitações que o presidente Bolsonaro deu. É isso mesmo. E como que fica daqui para frente? Pessoal, todos os decretos que o presidente Bolsonaro editou para favorecer a nossa classe, a classe armamentista,
O Lula poderá fazer decretos que vão revogar esses decretos que atualmente vigoram, questão de calibres, questão de porte de trânsito e etc. O Lula pode muito bem fazer decretos agora para revogar esses decretos que foram criados no governo Bolsonaro e ainda mais, fazer decretos que prejudicam a aquisição de armas de fogo. Calma, gente. Não é que vão ser decretos que prejudicam. É que da mesma forma que o Bolsonaro veio abrir a porta, o Lula pode ir lá e fechar. E da mesma forma que o Congresso Nacional poderia impugnar, como impugnou em alguns momentos, esses decretos do Bolsonaro, pode ser que aconteça a mesma coisa com o Lula. Então isso daí é muito relativo. A única coisa é que ele pode dificultar ou facilitar um pouco essa questão do porte e da posse de arma. Pra vocês terem ideia, foram 14 decretos, 14 portarias ou resoluções e 2 projetos de leis que no governo Bolsonaro tentou mexer ali com a lei de desarmamento. Que restringem calibres, que acaba com o porte de trânsito. Tudo isso eu expliquei para vocês aqui em uma live que eu fiz um dia antes da eleição, em relação ao cenário atual. Lula reeleito com uma margem minúscula. Aí ele vai começar a falar de política e a gente vai para a parte de conteúdo. Só trouxe aqui para mostrar para vocês a lei, depois dá uma pesquisada aí, pode colocar lei de desarmamento, que ele vai puxar o número certinho, que fala sobre o comércio, então tem todos os capítulos, é legal vocês darem uma lida, a linguagem tá bem simples. E separei também uma publicação que eu achei super legal, do Senado. O que está acontecendo? A gente ainda está num momento de transição. Então, tem gente que pergunta, Tabata, tudo bem, o Lula pode vir dificultar para tirar o documento, mas e eu que já tenho o documento? O que acontece com o meu documento? O meu porte ou minha posse de arma? Vai continuar vigente. O que pode acontecer é a quantidade de munições, o tipo da arma que você compra. Isso tudo pode mudar. Mas ninguém vai tirar o documento que você tem, porque é assegurado por uma lei. Então, o que vai mudar são só as regrinhas que o Bolsonaro flexibilizou. Uma vez tendo o documento, só pode tirar se vier uma lei prevendo isso. E aí, tem em paralelo um projeto de lei ainda, uma daquelas duas que eu falei que o Bolsonaro apresentou, não o Bolsonaro, mas no governo Bolsonaro foi apresentado, tem um projeto que está tramitando ainda, que muda já algumas coisas do que ele já tinha previsto. Então, eu achei super legal essa publicação, porque tem a comparação, tá vendo? Arma para CAC, por exemplo, o estatuto, ele não tem regra específica, então fica sujeito a decretos. O projeto de lei, ou seja, não é um decreto presidencial, é um projeto de lei, que vai virar uma lei ordinária, ou complementar no caso, porque vai ser complementar a algo que já existe na Constituição, então vai ter que ver. Aqui é o projeto de lei ordinária, que insere um título, um capítulo específico para os CACs. A arma, aqui ele previa um limite de 60 armas, por exemplo. Aqui não tem limite máximo. Então, ele flexibiliza até um pouco mais essa regulamentação. Quantidade de munição, qual o tipo de munição? Aqui é a quantidade, ó. Registro. Hoje, a gente tem expedido o registro, que é o CR. Então, você é um CAC, atirador, e tem o CR, que é o documento para ter a arma. Ele é expedido pelo Exército ou pela Polícia Federal. Aí aqui tá também mudando, aqui vai ficar só sob responsabilidade do Exército, não da Polícia Federal. Armas usadas pelos CACs, vai dar alguma coisa também aqui em relação a isso com o Sigma, que é o sistema onde é registrado. Rastreabilidade, eles estavam discutindo se as munições também serão rastreadas. Elimina a exigência de marcação aqui, essa PL. Punições, também pode mudar. Regularização. Eu vou deixar o link desse artigo aqui para vocês verem depois que assistir todo o vídeo. Porque você só vai pular para esse link depois que você entender tudo que eu quero que você entenda, hein? Não vai me abandonar. Visto essas mudanças, eu respondo a pergunta principal. O Lula pode tirar o meu CR? O Lula pode me desclassificar como CAC? Não. O que ele pode fazer é limitar a quantidade de munições que você vai comprar, quais são as armas que você vai poder portar. Uma diferença que tá todo mundo falando que vai existir também é que hoje eu posso andar com a minha arma municiada, com bala na agulha, que ele fala, né? Municiada indo para um clube de tiro, voltando de um clube de tiro, e possivelmente isso não vai acontecer, então você vai ter que andar com o estojinho para dar de presente pro bandido que vem te assaltar. Tem diversas mudanças ali
que é em prol também do resultado que a gente teve. Porque eu não posso entrar muito nessa questão política porque eu não sei. E a gente só fala daquilo que sabe. Mas da mesma forma que desceu uma taxa de homicídio, aumentou uma taxa de emissão de CRs, e aí isso pode prejudicar, de certa forma, um controle do armamento. Lembrando que para você ter o CR, para você ser um CAC, que é o atirador, e o atirador ele não tem o porte de arma, ele tem apenas a posse, se ele tiver a posse, porque eu posso ser CAC sem arma. Eu posso me afiliar num clube de tiro, ser atiradora sem ter a arma, a não ser que eu seja colecionadora, que aí eu tenho o CR, que é o documento para ter a arma. Logo, tem que analisar tudo isso. Se esse projeto de lei for para votação com Lula ou com Bolsonaro e for para frente, for sancionado, for publicado, aí dificilmente o Lula vai conseguir mexer em alguma dessas coisas, porque, volto a dizer, é uma lei e abaixo da lei tem o decreto presidencial. Portanto, se você quer tirar o seu documento ou começar a atirar em algum clube de tiro, já corre atrás disso, porque pode ser que fique mais burocrático, mais difícil. E se você conhece alguém que curte tiro, armas, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, siga a gente no Instagram, no TikTok e me responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até a próxima!